Hoje é 22 de abril de 2020. Parece que se está a preparar um laceamento nessa quarentena que parece vai até 11 de maio. Qualquer coisa nesse sentido. 11 não é muita coisa. Vai até o começo de maio. O escriba não há de procurar o dia certo. Mas há uma espécie de perspectiva de laceamento, uma promessa. Queiram os céus, queira Deus que essa promessa não se cumpra exatamente no alto da montanha, que esse micro-organismo, segundo alguns, há de chegar. A que esse micro-organismo há de chegar? O resto é a convenção dita popular em que o presidente da República reivindicou o fechamento do Congresso, a derrogação do Supremo Tribunal Federal e a recomposição do ato institucional número 5, provocando, obviamente, um constrangimento muito grande nas Forças Armadas brasileiras e uma retrocarga advinda da quase absoluta totalidade dos intelectuais brasileiros, afirmando alguns que o presidente da República foi extremamente imprudente e acentuando outros que o presidente da República é tresloucado. Em termos bem práticos, que o presidente da República bate pouco o pino. O escriba Estivério Escriba tem o privilégio, a prerrogativa de ter sido o primeiro a afirmar há 8 meses passados, no meio de uma entrevista com Juan Esteves, neste site, que o presidente Jair Bolsonaro não bate o pino, ou bate o pino defeituosamente. Fê-lo há um ano atrás, quase. E agora, houve outro advogado, este eminente criminalista, bem mais moço, que este antigo escrevinhador de direito penal, conhecido como Cacai. Esse advogado não tem o privilégio ou a prerrogativa de conhecer Cacai pessoalmente. Dia desses, quiçá, onde se encontrar. Mas Cacai afirma hoje num escrito posto aí na internet, aberto ocasionalmente por este profissional do direito penal, afirma que o presidente da República ensandeceu. O que significa ensandecimento? Ensandecimento é falta de equilíbrio psíquico nos 3 patamares, pequeno, médio e máximo. O máximo pede internação. O médio exige e aconselha vigilância permanente. O pequeno dá para ser tolerado. Mas é preciso que alguém diga isso abertamente, pequeno, médio ou grave. Mas é preciso que alguém diga. Há um outro aspecto que é muito sedutor, ligado à reivindicação emanada do Procurador-Geral da República, no sentido de que se instaure
no Supremo Tribunal Federal um procedimento penal averiguando a origem daqueles que se encarregaram de estimular, de preparar, de financiar, quiçá, essa manifestação dita popular que propiciou a vinda, o comparecimento entusiástico do presidente da República agora, a semana passada. O eminentíssimo Procurador-Geral da República pleiteou aquilo que reivindicou, sem menção qualquer ao presidente da República, como se ele não estivesse presente, como se Jair Bolsonaro não houvesse participado daquele conclave e expendido os argumentos que expendeu a favor da ditadura. De duas uma, o cultíssimo Procurador-Geral da República omitiu aquilo por esquecimento, embora se tratasse de um prenúncio de um procedimento penal muito grave, e não se pode estimar que faltasse competência ao Procurador-Geral da República para tal manifestação, ou sinuosamente, ou sibilinamente, ou subrepticiamente, o Procurador-Geral da República deixou em aberto tal comparecimento, lançando a responsabilidade à custa do eminente ministro Alexandre de Moraes, sorteado para expender jurisdição nesse evento correspondente ao pedido de providências advindo da Procuradoria-Geral da República. É como se houvesse um elefante no meio de um campo de futebol e se falasse nos ratinhos que apareceram à margem do relvado. Não, o hipopótamo estava lá, o elefante estava lá. Aquele animal diferenciado estava lá e não estava mudo. Ao contrário, manifestava a sua voz peculiar, afirmando a todos que lá estava e que queria ser presenciado enquanto falava. Então, a conclusão deste velho escriba, que está acostumado a examinar o que os outros dizem e aquilo que os outros deixam de dizer, a impressão correta deste velho escriba é de que o Procurador-Geral da República, eminentíssimo representante do Ministério Público Federal junto à Suprema Corte, quis deixar que o ministro Alexandre de Moraes se transformasse em médico veterinário. Então, há de competir ao ministro Alexandre de Moraes e aos 9 outros ministros que estão a exercer jurisdição na Suprema Corte, há de lhes competir a descoberta de haver aquele animal enorme no meio daquele relvado. E o ministro Alexandre de Moraes, descobrindo esse animalzão, há de perceber que é preciso definir se diz ou não diz que o hipopótamo estava no meio daquele campo de futebol. Porque
Se, quando descobrindo a figura do presidente, há de precisar discorrer, e o ministro Alexandre de Moraes, competentíssimo, já foi advogado, já foi membro do Ministério Público, é um jurista com larga prospecção no figuramento jurisdicional e até advocatício desta nação, ele há de descobrir qual é a relação que o presidente da República tem com aquela manifestação que, obviamente, foi uma minuciosamente típica manifestação ilícita, criminosa e composto tal manifestação, compondo figuras criminosas a serem reprimidas por ação penal pública. Nessa contingência, se posto à frente de uma dúvida 3 vezes posta à reflexão, se houver dúvida sobre a sanidade mental do presidente da República, será indispensável que se suscite um incidente apropriado ainda no início do procedimento penal, que é perfeitamente possível, de acordo com os processualistas penais que estão em vigência no nosso país. Ou seja, será necessário submeter-se o presidente da República a um incidente de verificação de sanidade mental, porque a outra alternativa será considerar-se aquele comportamento como um empreendimento doloso, praticado contra a moralidade pública e praticado contra a República brasileira. É isso o que vem apelo. Se e quando o presidente tiver sido um sujeito passivo de uma atracação dessa ordem com a insanidade mental em pequeno, médio ou grande portes, é preciso que se saiba. Porque se e quando estiver assim, há de ser desculpado. E no escusamento há de ser posto à disposição da psiquiatria para tratamento. Se doloso o comportamento ou se dolosa tal conduta, ainda assim há de ser posto o presidente naqueles componentes dos incidentes de insanidade mental que são regularmente postos no campo do processo penal brasileiro. Mas isso não é prerrogativa ou não é só intuição deste velho advogado criminal. Isto anda por aí. Só que os vetustos criminalistas que esta pátria tem e aqueles que compõem também uma parte meritória da imprensa nacional não chegam a isto. É preciso que cheguem. É necessário que verifiquem esta conceituação hoje indubitavelmente posta no meio das nuvens para que pensemos numa particularidade. É preciso que se faça isso. Não é tarefa deste antigo criminalista que não costuma falar difícil e não gosta de falar difícil e não gosta de vender uma duvidosa competência profissional, porque já é antigo nas artes do direito penal passado. Isso é tarefa do Supremo Tribunal Federal e do competentíssimo Alexandre de Moraes e dos remanescentes ministros da Suprema Corte. Saber que se aquilo que está no subconsciente da grande maioria dos intelectuais brasileiros pode ou não ser convertido em realidade. Porque
Ter um presidente submetido a um grau pequeno, médio ou grave de insanidade mental é um risco muito sério à nação. E cesteiro que faz um cesto, faz um cento. É aquilo que advém no contexto hoje popularizado. Quanto ao resto, este escriba cumpriu a sua obrigação de dizer o que pensa, de dizer o que sugere e de dizer o que espera seja feito. A escolha entre duas hipóteses. Ou Jair Bolsonaro fez o que fez porque quis fazê-lo, em estado de plenitude da sanidade psíquica, ou não. Isto aí é da competência do Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, para que o Supremo cuide disso, é preciso que o hipopótamo apareça visualmente para exame do Supremo Tribunal Federal. E lá na Vevá.